Olá pessoal, a paz de Cristo a todos. Vamos aqui a mais um vídeo com a ajuda de Papai do Céu, se assim Ele quiser nos ajudar. Vou tratar aqui de um assunto interessante, ainda em Hebreus capítulo 1, né? O tema é Jesus em Hebreus 1. Mas neste momento também acrescentarei Colossenses capítulo 1, verso 15. Verso 15, 16 e 17, porque trata acerca de um tema, de um versículo e de um termo, que diz aqui em Hebreus capítulo 1, 6, que diz assim, ó. E quando de novo introduz o primogênito para a habitação permanente, diz, e todos perante prostem-se a ele todos os anjos de Deus. Amém? Eu quero aqui tratar justamente desse versículo 6 de aos Hebreus, capítulo 1, versículo 6, e que fala aqui novamente também em Colossenses, capítulo 1, versículo 15 ao 17. Interessante, gente, que o termo usado aqui, que na nossa versão é traduzido ou é versado como primogênito, esse termo protosgenes ou protosgênetos não existe no grego, que é esse aqui, ó. Aqui é prototokon, que quer dizer, que no português equivale a protótipo. O termo protogênese, esse daqui, ó. Tá vendo aqui esse daqui, ó? Prototokon. Aqui, ó. Prototokon. Que em português fica protótipo. Não existe o termo protogenes, pelo menos no dicionário que eu tenho, que é de Carlos Rusconi, da Paulus, e no dicionário Vini. No dicionário Vini vem lá o termo primogênito. Você vê, mas o que você vê escrito é esse aqui, ó, protótokon, não é protogenes. Entendeu? Aí, interessante que eu fui tentar pesquisar a respeito desse termo, porque esse mesmo termo é usado aqui em Colossenses, capítulo 1, verso 15. Nós vemos aqui, ó, protótoco, que na sua versão é como primogênito, ó, protótokon, tá vendo? E o que é protótokon daqui? Só que antes vem aqui esse termo. Eikon. 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 E o que é eikon? Eikon é justamente a semelhança derivada substancial de protótokon. Pegue a sua versão aí. O que é que está escrito em Colossenses, capítulo 1, versículo 15? Diz que ele, se você ler o contexto depois, a partir do versículo 1, diz que ele, Jesus, é o ícone de Deus, do Deus invisível. Ele é o quê? A imagem do Deus invisível. Aqui é usado eikon, não é ídolos. Não é ídolo, é eikon, eikon. É eikon, aqui, ó, esse termo aqui, ó, eikon. É ícon. É ícon. E o que é ícon? Ícon é justamente a semelhança derivada disso aqui, ó, a semelhança física derivada disso aqui, ó, do protótipo, do protótipo. Aí, se Jesus é a semelhança derivada do protótipo, então, se primogênito, protótipo é versado como primogênito na nossa versão, e a testemunha de Jeová diz que Jesus, como ele é primogênito, então ele é o primeiro gerado, então ele é criatura. Então Deus também é criatura? Por quê? Eikon, que na sua versão está como imagem, eikon tu theu thu auratu.
Aurato quer dizer invisível. Orato vem de horal, que quer dizer ver, visível, né? Visão. A quer dizer não, não visão, não visto, invisível. Diz que Jesus é o eikon, é a imagem do Deus invisível, o primogênito, porque a versão diz aqui, o primogênito de toda a criatura. O que a pessoa não imagina é que esse termo protótipo não quer dizer o primeiro como se fosse primeiro criado, mas sim o que vem antes de tudo. É primeiro no sentido de que antes dele nada existia. O problema é que esse termo, como é versado como primogênito, a pessoa acaba tendo a ideia em cima da versão e não em cima do termo originalmente. Como foi que ele surgiu? Qual era a ideia desse termo no grego? Baseado em quê? Historicamente. Vamos aqui. O termo eikon, ou imagem na sua versão, que não é eidolon, fantasma, figura, ídolo, que passa assim uma ideia de mais ou menos o que é, mas não com tanta precisão daquilo que é de fato. Já eikon quer dizer literalmente imagem, representação e manifestação na forma essencial e substancial. Aí você vai para o dicionário, pode ser até um dicionário português. Veja o que é substancial, o que é essencial, o que é forma e o que é representação. Essa ideia de essencial é não apenas essencial e absolutamente perfeita expressão e representação do arquétipo. Esse termo aqui, protótokos, também pode ser versado como arquétipo. Então, Jesus é a forma essencial, substancial, absoluta, perfeita expressão e representação do Pai. Se Jesus é a imagem representante do protótipo, também chamado de arquétipo, então Deus é criado. Está vendo a importância que é você ir além do que você aprende na instituição, ir além do que você aprende em apostila? Como é bom você aprender a fazer, primeiro aprender como é que se faz o pão e você fazer o seu próprio pão. Ainda tem mais uma pesquisazinha assim, aqui que eu fiz. No dicionário Vini, na página 700, se você tiver aí o dicionário Vini, você vai se esbaldar. Você vai ter que ler todo o comentário ali e sintetizar o texto. Existem alguns termos. 1, 2, 3, 4. O quinto é esse que eu estou falando aqui, eikon. E ídolo eu não pesquisei, mas você pode pesquisar se você tiver dicionário a palavra ídolo no grego, a ideia que é. Aqui nós vemos aqui o homaioma, que é semelhança não derivada. Temos eidos, que é a forma ou aspecto baseado essencialmente, não essencialmente, na realidade, ou seja, eidos, que é parecido com ídolos. E esse ídolos deriva desse eidos. É uma forma ou um aspecto não baseado essencialmente na realidade, como os ídolos que fabricavam antigamente, né, que diziam que ali é o Deus, no Egito, o Deus Osíris, ou Estar, que tem muitas formas de estar, tanto na antiga Filistia, como na antiga Babilônia, se eu não me engano, na antiga Sidônia, na Síria, que cada um tinha um nome diferente e uma figura com uma forma um pouco diferente. É aquelas gordinhas que tem ali, perto do zoológico em Ondina, é um dos tipos daquela coisa antiga. Alguém disse, não, aquilo ali é um negócio feito recente. Não, a base ali, na verdade, é Estar. Porque a figura de Estar era um desenho gordinho de uma mulher nua. Que você vê escrito lá em Jeremias capítulo 7, versículo 40, a partir do versículo 15. E no capítulo 44, a partir do versículo, acho que é 15 também.
Quando você pega aquele texto ali e vai pesquisar acerca, você vai ver que o formato de uma mulher um pouco gordinha, nua. Ou então uma mulher com a cabeça simbolizando, tipo uma águia, com asas de águia e pé de águia. E tinha vários nomes. Os nomes parecidos com o que é intitulado a Virgem Maria, que nós chamamos de Virgem Maria aqui. Então, não é esquia, que é semelhança sobreada, nem morfê, que é forma indicada pelo ser interior. Não, o termo aqui usado é eidon, que quer dizer imagem, representação e manifestação. É a derivação ou representação do protótipo, a forma essencial e substancial, como eu já falei. É forma essencial e substancial. Vá no meu canal, que eu devo postar aí embaixo depois, e veja lá o vídeo que eu faço. Jesus em Hebreus 1, a parte 1, a parte 2, que eu falo sobre isso. Então, é a representação visível que corresponde à original. A imagem visível que corresponde à original. O que é que diz Colossenses 1,15? O qual é a imagem do Deus invisível. O versículo 15 faz um trocadilho com o versículo 17, faz um trocadilho com o versículo 15, repetindo a mesma coisa, usando palavras diferentes. O que é que diz aqui? Este é propanto. Pró quer dizer antes. Panto de cada coisa ou de toda coisa. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo tem sido sustentado. Gente, quem é antes de todas as coisas? Você vê que quando você lê o contexto, aqui está falando única e exclusivamente de Jesus. E o versículo 15 diz que ele é antes de todas as coisas. Eu pergunto, então ele é antes do Pai? Vê como o texto confunde as duas pessoas? São pessoas distintas, porém com a mesma essência, a mesma substância e o mesmo tempo de existência. Porque Jesus é o Dabar Elohim, palavra de Deus. Aí a gente precisa se aprofundar o que é palavra na ideia antiga, o que simboliza, o que significa, qual a substância disso, qual a essência desse termo, palavra. Que eu vou lhe advertir quando você pesquisar, você vai ver que é vasto. Tanto logos no grego, como dabar em hebraico. Ele tem vários significados em um texto que, para você saber a ideia que você deve traduzir ou versar, você tem que ler várias vezes o contexto, pesquisar ali o termo, em que caso está sendo usado, para você encaixar direito o quebra-cabeça, montar direito o quebra-cabeça. Não é escolher versão de acordo com a sua conveniência. É você, de fato, buscar, tentar traduzir o texto e quebrar a cabeça para descobrir como é que cada partícula, que cada substantivo, que cada artigo, cada conjunção, cada preposição, cada adjetivo se encaixa corretamente ali no texto. Vou dar aqui um exemplo. Olha como é que está o texto em grego, Romanos capítulo 12, versículo 1, que está no meu canal. Então, eu imploro a vocês, olha bem, então, por que então? Porque é uma oração conclusiva, é uma partícula de conclusão. Está falando do que Paulo começou a falar no capítulo 9. Paulo começa um assunto no capítulo 9, chega no capítulo 12, verso 1, ele diz, então, eu imploro a vocês, ó irmãos, estou falando aqui como está no texto grego, para apresentar os corpos de vós, o sacrifício, vivendo a santidade aceitável a Deus, agradável a Deus. O alvo é Ele, não é fazer o que eu acho nem o que eu penso. É o que Ele pensa disso, o que Ele quer disso, para a gente não acontecer com a gente o que aconteceu com Nadab e Abiú. Está lá em Levítico 10. Foram apresentar fogo estranho, morreu. Ou não aconteceu o que aconteceu lá, acho que foi em primeiro Crônicas.
Acho que é 1 Crônicas, capítulo 13. Davi, não vou trazer a arca do Senhor do jeito dele, com boa intenção. O que foi que aconteceu? Uza morreu. Entendeu como é que é o negócio? Aí no final do versículo diz, a lógica, o culto de vós. A lógica é o culto de vós. Não é este o vosso culto racional, como diz a sua versão. A lógica é o culto de vós. O termo ali, logiken, fala de computação, cálculo. Se você bota um pendrive no seu computador, ou se você bota um cartão de memória no seu celular, ou no seu MP3, sei lá o que for, se ele não conseguir computar, se ele não conseguir processar, ele não reproduz. E nós temos reproduzido muitas coisas que nós nem sabemos o que é. Tem acontecido conosco o que aconteceu, o que Jesus fala lá em Mateus 5,14. Se o sal se tornar louco, estúpido, imbecil, pessoa que não faz uso da razão, que o termo ali é morel, é pessoa abobalhada, pessoa que não fala coisa com coisa, que precisa de alguém para guiar, para alimentar, para dar banho, para limpar. Pessoa que não faz uso da razão. Na sua versão tá, se o sal se tornar insípido. Insípido é um termo figurado. Ali é se o sal se tornar ilógico, sem sentido, sem lógica. O que é que o sal faz? O sal é introduzido para se introduzir nas coisas e potencializar, dando sentido. O sal não muda o formato da carne, não muda o formato da verdura, nem do grão. Ele, escondidamente, quando a panela está fechada, e principalmente sob pressão, quando você cozinha uma carne, que você não tem tempo de temperar, de deixar marinando lá no tempero, experimente cozinhar na panela de pressão para você ver como o sabor fica mais potencializado. Porque quanto maior é a pressão, melhor para o sal agir. Os crentes de hoje não. Os crentes de hoje que se baseia no cristianismo e no neopentecostalismo, né? A maioria, se eu posso dizer até 95 ou 99%, vive nesse mundo aí de Alice. As músicas que só prestam para amaciar o seu ego e não tem mais aquele poder de influência. Ao contrário, são influenciados. Voltando aqui ao assunto. Então diz aqui que Jesus, ele é antes de tudo. Gente, quem é antes de tudo? Colossenses capítulo 1, versículo 17. O versículo 18 diz que ele é o príncipe, primogênito, ou protóticos, no grego, de entre os mortos. Olha de novo o termo aqui, protótico, que na nossa versão está como primogênito. Então são termos que você precisa saber para você destravar, para você abrir, desprender a ideia real. É o que Pedro fala lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20. Que nenhuma profecia é de particular abertura. Indica quando antigamente se colocava aquela chave esquisita lá para abrir um cadeado e o segredo ali correspondia e abria. Se você colocar, até hoje, se você colocar uma chave com um segredo diferente, você não abre o acesso. Entendeu? Continuando. Aqui o termo eikon, ou imagem, como está na sua versão, a imagem do Deus invisível. O que é a imagem do Deus invisível? Eu já falei aqui, que é a representação visível, correspondente do original. Jesus, como está lá em Hebreus, capítulo 1, versículo 6, diz assim, na sua versão está bem diferente, diz assim, ele é a manifestação física e temporal da glória e a reprodução exata da substância do Pai.
De novo, Colossenses, capítulo 1, versículo 15. O que quer dizer imagem do Deus invisível? É a essencial e absoluta, perfeita expressão e representação do arquétipo, como está lá em Colossenses. É a semelhança derivada. Por isso que ele disse a Filipe em João capítulo 14, versículo 9. Filipe, há tanto tempo eu estou com vocês e vocês não sabem quem eu sou? Quem vê a mim, vê o Pai. Ele ainda disse depois, olha, se vocês não creem em mim, creia ao menos nas obras que eu faço, que nenhuma outra pessoa fez. O cego que foi curado no capítulo 9 do Evangelho segundo João, quando os fariseus disseram, ai, dai glória a Deus que esse homem é pecador. O cego disse, olha, se ele é pecador, eu não sei. Uma coisa eu sei, que eu era cego e agora eu estou enxergando. E desde que há mundo, nunca se ouviu dizer de alguém ter aberto a vista de um cego de nascença. Se esse homem fosse pecador, ele nada poderia fazer, porque Deus não escuta pecadores. Porém, se alguém o teme, a esse ele ouve. O que dizer de Nicodemos, que foi falar com Jesus, mestre, tu és enviado da parte de Deus, porque ninguém pode realizar tais obras se Deus não estiver com ele. Para encerrar, vou ler aqui uma coisa. Você que ainda acredita que Jesus era filho de Abraão, filho de Maria, para dar aqui um nó na sua cabeça. Depois eu aconselho que você leia todo o capítulo 5 do Evangelho segundo João e o capítulo 9 e 10. Leia o capítulo 5 e o capítulo 9 e o 10 juntos. Olha o que é que diz aqui. João capítulo 8. Jesus falando para uma multidão que creu nele. Essa mesma multidão chamou ele de endemoniado. João capítulo 8. Depois leia umas 10 vezes esse capítulo 8. Capítulo 5, todo. Capítulo 8, todo. E o capítulo 9 e 10. Olha o que Jesus diz assim. Ó. Diz João capítulo 8, versículo 52. Disseram-lhe, pois, os judeus, agora conhecendo que tem demônio. Não, vamos ler aqui a partir do versículo 51. Em verdade vos digo que se alguém guardar minha palavra, nunca haverá morte. Imagine, eu e você no tempo de Jesus, como é que nós ficaríamos? Crendo na tradição dos antigos dos judeus, ou então crendo na doutrina essênica, ou então crendo na doutrina zelota ou na saducaica, que é dos saduceus. Em verdade vos digo que se alguém guardar minha palavra, nunca haverá morte. Versículo 52, disseram para os judeus, agora conhecemos que és endemoniado, né? Porque morreu Abraão e os profetas, e tu dizes que se alguém guardar a minha palavra, nunca provará a morte. Versículo 29 diz que essa multidão aqui creu nele, e agora está dizendo que ele é endemoniado. Morreu os profetas, morreu Abraão, e tu dizes que se alguém guardar a tua palavra, nunca provará a morte? És tu maior que nosso pai Abraão? E também os profetas morreram? Que te fazes tu ser? Quem te fazes tu ser? Jesus responde e diz, se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual dizeis que é vosso Deus. E vós não conheceis, mas eu o conheço, e se disser que não conheço, serei mentiroso como vós. Mas conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, Abraão, vosso pai, exultou por ver meu dia e viu e alegrou-se. Abraão, o pai de vocês, alegrou ao ver o meu dia e alegrou-se quando viu. Disseram, pois, os judeus, ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Agora Jesus foi no fio da meada, meteu o dedo na ferida. Olha o que ele diz, versículo 58.
Disse-lhe Jesus: em verdade eu vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando entre eles. Duas coisas incríveis. Abraão, vosso pai, não era o pai de Jesus. E Jesus nasceu de Maria. E aí? E pegaram em pedra para apedrejar, só que Jesus passou entre eles. Vamos dar mais outro nó na cabeça aqui? Deixa eu me lembrar aqui. Bartimeu, quando estava querendo ser curado, como foi que ele chamou Jesus? Como foi? Jesus, filho de Davi, tende compaixão de mim. Vamos ver aqui, depois que ele calou os saduceus, no capítulo 22 do Evangelho segundo Mateus, o que Jesus diz de si mesmo. E estando reunidos os fariseus, interrogou Jesus, dizendo: que pensai? E estando reunidos os judeus, interrogou-os Jesus, ou seja, Jesus interrogou eles. Mateus 22, a partir do 41, dizendo: que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Eles responderam: na lata como nós. De Davi. Disse-lhes ele: como é então que Davi, em espírito, lhe chama Senhor, dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado de teus pés. Ora, se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é seu filho? Versículo 46. E ninguém poderia responder-lhe uma palavra. Nem desde aquele dia alguém mais ousou interrogá-lo. Se nós não ficássemos somente limitados em versículos e lêssemos a palavra livro por livro, capítulo por capítulo, versículo por versículo, constantemente, e depois revisando cada significado, ou fazendo como foi aqui, tradução, para tentar montar o quebra-cabeça e ter a ideia que o escritor quis passar quando escreveu. E não ficar se baseando em versículo solto para tentar obrigar a Bíblia a dizer aquilo que a instituição que eu faço parte diz que ela diz, ou que eu quero que ela diga. A palavra, gente, como diz Pedro, ela não é de particular soltura, abertura, interpretação. Ela só tem uma interpretação. Você precisa cavar para achar. Porque senão vai surgir essas aberrações que estão aí, como quase ocorreu lá em Coríntios. Capítulo 1 de Coríntios e o capítulo 3, que depois você lê aí. Fica aí como leitura para o mês todo você estudar. João capítulo 5, capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10. O 9 e 10 tem que ler junto. Assim como o que eu falei agora, 1 Coríntios, capítulo 1 e o capítulo 3. Todos os capítulos. Todos. Não é o versículo só. É todo o capítulo. Para você entender a coesão textual e a ideia real do texto. Amém? Deus continue a nos abençoar. A paz.